A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 5 e o tema é Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. 4 de novembro de 2018 e o nosso textual está em Lucas, capítulo 15, versículo 7. Que declara o seguinte: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Graças a Deus. É uma passagem maravilhosa, não é, meus amados irmãos e amigos? Esse capítulo 15, o Senhor Jesus vai falar sobre duas parábolas, que é a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. A nossa verdade prática declara: Jesus é o bom pastor, que deu a vida para resgatar suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distantes de Deus. Vamos primeiramente pensarmos um pouco sobre esse textual, embora o corpo da lição vai refletir todo esse contexto. Ele fala aqui no nosso textuário, no capítulo 15, versículo 7 de Lucas: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que nós observamos aqui? Primeiro, que Jesus está falando sobre duas parábolas, a da ovelha perdida e da dracma perdida. Segunda questão é que essa declaração do Senhor Jesus no capítulo 15, versículo 7, diz que há alegria no céu. Olha que coisa profunda, gloriosa, a alegria no céu. Ou seja, o nosso Deus amoroso, o nosso Pai, o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, os anjos no céu têm tamanho amor e compaixão pelos pecadores, porque eles estão, obviamente, as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, estão debaixo do juízo, da condenação eterna. Mas quando essas pessoas se convertem, porque o amor de Deus atrai o pecador, e ele é tocado pela graça preveniente de Deus, e aí o seu livre-arbítrio é restaurado e ele pode crer no Senhor Jesus. Claro que o primeiro toque sempre é de Deus, mas quem crer e for batizado será salvo. E aí, ao toque do amor de Deus, ele crê. Esse novo nascimento, essa experiência gloriosa dada por Deus, gera alegria nos céus. E o versículo 10 é um versículo simétrico, porque ele fala a mesma coisa aqui. Olha, o nosso textuário, que é o 15:7, diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora, olha o versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu não disse que os versículos eram simétricos? Ambos falam dessa alegria pela salvação de um pecador. Então, nesse contexto, é um contexto maravilhoso. A nossa leitura bíblica está em Lucas capítulo 15, versículos 3 ao 10, né? Na verdade, a partir do versículo 1 até o 10, onde estão as duas parábolas, a da ovelha e da dracma perdidas. Ovelha perdida e dracma perdida. Objetivos específicos: interpretar as parábolas da ovelha e da dracma perdidas. 2. Conciliar, ou melhor, concitar a classe
a comprometer-se em busca daqueles que estão desgarrados. E 3, demonstrar biblicamente que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E o mesmo devemos sentir quando pessoas aceitam a Cristo como seu Salvador. Pessoas que se arrependem do seu modo vil de viver e passam então a viver uma nova vida com Cristo. Há uma interação interessante aqui que você pode, são técnicas pedagógicas, tudo depende do tamanho da sua classe. Se a sua classe é uma classe pequena, você pode fazer as interações propostas aqui na lição. Claro, no meu caso especificamente, a minha classe ela chama Família Cristã. Pela graça de Deus, é uma classe formada de aproximadamente 120 a 150 pessoas. Então não dá para fazer certas interações, porque torna inviável. Então eu tenho que trabalhar quase como um sistema de palestras, né? Mas se você tem uma classe menor, uma classe com 10, com 20, com 30 pessoas, ou até um pouquinho mais, você pode fazer a proposta da lição. Ele diz assim, ó, se você tiver condições, encontre uma imagem que retrata essa cena. Eu achei essa imagem aqui na internet, está vendo? Eu achei essa imagem de um pastor abraçando a ovelha. Tá? Essa é a ideia, você buscar então uma imagem e apresentar essa imagem para a classe. E aí comente que o peso do animal, depois de uma grande distância percorrida durante o longo tempo, a rebeldia do animal em distanciar-se do redil, não são nada diante da alegria do pastor em encontrar a ovelhinha perdida. Isso é interessante porque, nessa perspectiva, o pastor se alegra ao achar a ovelha. Ele não vai chamar a atenção da ovelha, ele não vai chegar e falar, ovelha, sua rebelde, ovelha, sua desobediente, fez bem, tá vendo? Ficou perdida, sofreu, culpa sua. Não, ele não fez nada disso. A Bíblia diz que ele abraça a ovelha perdida e se alegra, né? Então, essa é a postura que nós temos que ter com as pessoas que por uma infelicidade ou por uma fraqueza abandonou o redil. Mas ao voltar ao redil, ao ser acolhida, tem que ser acolhida com alegria. Introdução. O que levou Jesus a apresentar a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo? Veja, são 3 parábolas com a mesma percepção. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, que seria o filho perdido, né? Antes de dirigir-se novamente aos seus discípulos, ele vai fazer vai falar sobre essas 3 parábolas no capítulo. Ele falou tudo isso, pelo que a gente encontra aqui em Lucas 15, ó, e chegando-se a ele todos os publicanos, pecadores para ouvir. Então, olha, os publicanos, os pecadores vieram ouvir Jesus. E aí Jesus ia ministrar a palavra, aquelas pessoas seriam salvas, era para ter alegria. Mas não, olha o que diz o versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. Estão entendendo o contexto? O que motivou Jesus citar 3 parábolas? Em resposta a essa murmuração dos fariseus. Aí Jesus fala da ovelha perdida, da dracma perdida e a história do filho pródigo. Depois que ele fala tudo isso, aí ele retoma então o contato, né, com os demais. Então veja que interessante. Então há um contexto que levou o Senhor Jesus a contar essas 3 parábolas. Primeiro então, interpretando a parábola da ovelha e do dracma perdida, porque elas são similares, né? A parábola da ovelha perdida. Esta parábola que também foi contada em outra ocasião, mas sobre uma outra perspectiva, por exemplo, Mateus 18:12,
ilustra a busca pelo perdido. Que o pastor se preocupe então com a ovelha que se perdeu. Uma ovelha perdida é o símbolo do descuidado e desatento pecador, que anda sem rumo e cada vez se aprofunda mais longe do redil, inclinando-se para o pecado e prosseguindo nele sem atentar o fim disso tudo, porque todas as coisas têm consequência. A sua escolha, haverá consequência pela sua escolha, as atitudes que você tomou. Nenhuma criatura se distrai mais facilmente do que as ovelhas. Nenhuma é mais incapaz de encontrar naturalmente o retorno para o seu lar, para a sua casa. Nenhuma é mais indefesa à destruição por outros animais do que a ovelha. A ovelha que não está com as 99 é considerada ovelha perdida. O versículo 4 diz que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Então a parábola não constrange pelo valor da ovelha. Não está aí o problema. Ah, mas a ovelha é muito cara. Não é, a discussão não é o valor, não é a mensuração valoral econômica da ovelha. Mas o que nos constrange, o que toca em nós, é o amor evidenciado na atitude do pastor. É o amor dele que chama a atenção nessa parábola. Ao encontrar a ovelha perdida, o pastor demonstra o quê? Carinho, compaixão, amor, acolhimento, completamente diferente de outras situações aí que eu já pontuei. 2 é a parábola da dracma, do dinheirinho daquela mulher que ela perdeu. A parábola da dracma perdida pode ser mais bem compreendida. Para poder entender bem ela, é preciso ler na mesma perspectiva da ovelha perdida e também do filho pródigo, porque as 3 parábolas estão relacionadas, uma vez que ela está entre essas duas e é relatada unicamente em Lucas. Deus é comparado com aquela mulher que se preocupa em procurar o que havia perdido. Muito embora a mulher tivesse ainda 9 moedas, ela vai se empenhar, se esforçar em busca da que perdeu. O termo dracma designa uma moeda grega, é um termo grego, dracma, que era compatível à moeda romana chamada denário romano, o valor que era equivalente a um dia de salário de um trabalhador agrícola. Eu coloquei no meu site, você pode acessar o meu site, www.professoralberto.com.br, e você vai encontrar a foto, a figura da dracma, e falando um pouquinho sobre o que é a dracma. Então você encontra esse material aqui, você pode ver aí, ó, você encontra esse material aqui na lição. Eu coloquei como subsídio para você. Assim, quando se considera que aquela mulher tinha somente 10 moedas, tratava-se de uma perda bastante significativa. Por isso, ela vai acender a lâmpada, ela varre a casa e procura com muita atenção a moedinha que ela tinha perdido. E quando ela encontra, o que acontece? Ela faz uma confraternização. Ela chama as amigas, ela faz uma festinha. Jesus diz: há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tá vendo? De novo a gente volta para aquele versículo simétrico, ao versículo 7. Quando alguém peca, essa pessoa se afasta de Deus. Ela fica longe de Deus. É como se quisesse se esconder do Senhor. A gente vê isso quando Adão pecou. Importante você saber isso, porque o homem nunca vai procurar a Deus. Quando ele peca, ele se afasta. É a graça atrativa de Deus que vai atrás do homem. Foi isso que Deus fez no jardim. Quando Adão pecou, ele se escondeu.
mas Deus foi ao encontro dele. Então, quando alguém peca, se afasta de Deus. E a respeito, então, de esconder de Deus, nós encontramos isso em Gênesis 3:8. O homem que pecou, ele se afasta da luz. E João diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. É por isso. Então, a síntese desse tópico 1 diz: o relato das duas parábolas evidencia o interesse, o amor e a compaixão de Deus para aqueles que se perderam. Isso é maravilhoso, porque mostra o caráter de Deus. O nosso Deus é amor, Ele ama você, a sua casa, a sua família, se preocupa por você, porque Ele é o grande pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Isso é maravilhoso. Há um subsídio exegético do comentário bíblico pentecostal à sua disposição. O item 2, precisamos buscar quem se desgarrou. Essa é a lição pedagógica. Os fariseus tinham uma percepção tão equivocada que não, ficou longe, não me misturo. Jesus veio buscar os que se haviam perdido. Então eles não entendiam nem a missão do Messias. A missão do Cristo. Eles não conseguem entender isso. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Isso é maravilhoso, porque existem grupos religiosos, irmãos da Igreja Reformada. Os irmãos reformados, eles têm essa fraquezinha em ser tão radicais na percepção da predestinação, que eles ficam cegos por algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, nós encontramos aqui na palavra de Deus, em Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos, não é alguns privilegiados que foram predestinados. As coisas não são assim. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Os que permitem que esse amor de Deus, esse amor atrativo da cruz, faça efeito, confessa Jesus como seu Salvador. Claro que na presença de Deus, Deus sabe tudo, mas não que Ele tenha destinado aquela pessoa ao mal. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar que não foi salvo porque está predestinado para condenação. Não, você é que faz a escolha. A graça de Deus se é manifestado trazendo salvação para todo mundo. Todo mundo é tocado por essa graça maravilhosa de Deus. Agora, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê? Quem não creu é que será condenado. É ele, a escolha foi dele. E não jogar a responsabilidade para Deus, dizendo então que a culpa é de Deus, porque Deus tinha predestinado ele para o pecado. Então é uma falácia essa doutrina calvinista. Os irmãos reformados ficam atrás dessa conversa. Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui, porque a graça de Deus, que lindo, né? Se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Então a vontade de Deus é que todos sejamos salvos. Tem vários versículos aqui, olha. Você tem a condição de perdidos, todas as pessoas precisam de salvação. Romanos 3:23, o Senhor está disposto a salvá-las. João 3:16, 1 Timóteo 2:4, 2 Pedro 3:9. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Você acredita que eu vi um irmão dessa igreja reformada? Perguntaram para ele sobre João 3,16, que fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Irmãos, vocês acreditam que esse pastor falou que aquele todo não é todos? Olha, meu Deus do céu, irmão. Você acredita? Não ficou nem vermelho para falar isso. Quer dizer, só para poder adaptar na doutrina dele,
que é a predestinação, aí ficou ruim, porque João 3,16 fala que Deus amou todos, e para ele só alguns, então dizendo, não, é que nem a gente fala, eu convido todo mundo para vir em casa, mas não é que eu estou convidando. Irmão, você acha que Deus vai ser igual homem, que vai fazer essas... Quer dizer, ele rebaixou Deus a essa fraquezinha humana. Então, irmão, não dá, a Bíblia é clara, Deus amou todos. Ninguém vai poder chegar diante do Senhor e dizer que não tem culpa porque foi predestinado para a condenação. Não, irmãos. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então nós temos vários versículos que falam sobre esta palavra. Contudo, apenas serão salvas as pessoas que aceitaram a graça de Deus. Foram tocados pela graça e aceitaram. Não resistiram. Né? Não deixaram de exercer a fé. O interesse de Deus é em salvar, está claro desde o Antigo Testamento, quando o Senhor, através do profeta Ezequiel, disse que ele mesmo procuraria as suas ovelhas. Está escrito em Ezequiel 34:12. 2. Jesus é um pastor que está sempre em ação. Isso é maravilhoso. Senhor, se você pegar hoje, agora, na atualidade, testemunhos de pessoas no mundo islâmico, no mundo budista, no mundo ateu, você sabia que o próprio Senhor Jesus tem aparecido para essas pessoas? E milhares de muçulmanos têm confessado que Jesus é o Senhor? Pessoas budistas, pessoas animistas, têm tido sonhos, revelações, porque Jesus ressuscitou, Jesus é vivo e o bom pastor continua buscando as suas ovelhas. Porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então Jesus é um pastor que está sempre em ação. 3. Resgatando a ovelha desgarrada. A ovelha que acaba se desgarrando o faz pelo fato de que ainda não está firme e precisa encontrar meios para estruturar a fé. Por isso, além de intercessão, além da gente orar por essa pessoa, há 4 passos mínimos para se resgatar uma ovelha desgarrada. Primeiro, procure pela pessoa, demonstre interesse e evite julgamentos e questionamentos sobre os motivos de seu afastamento. Não é problema seu o motivo. O problema seu é levar lá a palavra com carinho e convidar essa pessoa a retornar para a casa do Pai. 2. Comprometa-se com a responsabilidade assumida. Resgatar é muito mais trabalhoso que converter. Esteja disposto a apoiar a pessoa, colocando-se ao lado dela em todos os momentos possíveis. 3. Envolva pessoas em atividades e pequenas responsabilidades com outras pessoas ou grupos, para que elas se sintam o desejo de ser útil e de envolver com atividades da igreja. E 4. Nutrir com a boa palavra significa não julgar, mas estender as mãos em sinal de boas-vindas. Significa ajudar a entender e buscar a compreensão das doutrinas e princípios da igreja, para que aos poucos, isso é amoroso, compreenda por si próprio o que a doutrina ensina e com esta compreensão encontre razões para adquirir firmeza, raiz, aprofundamento na fé. Graças a Deus. Há aqui um subsídio evangelístico da prática do evangelismo pessoal, muito relevante. E encerra o terceiro item, a alegria no céu, quando o pecador se alegra, que é o nosso textuário que eu já comentei no início. Né? Deus não analisa os motivos pelos quais alguém se perde, mas o reencontro exige arrependimento. Então Deus não vai ficar questionando a pessoa. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Você não devia ter feito isso. Não. Mas há necessidade que a pessoa se arrependa dos seus erros, para que haja efetivamente a mudança, o novo nascimento. 2. Deus quer perdoar. Deus é perdoador.
Deus nos ama. E a alegria dele é a gente estar bem. A alegria da salvação. Se por um lado o pecador encontra paz, quando ele se arrepende dos seus pecados e retorna para os braços do Pai, também, por outro lado, essa felicidade da pessoa também ocorre alegria no mundo espiritual. Jesus diz que da mesma forma há alegria diante dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Finalmente, nós temos um subsídio devocional de uma obra muito interessante do missionário pastor Orlando Boyer, chamada Espada Cortante. Essa é os 2, Espada Cortante 2, e as considerações finais. Deus está esperando a sua volta. Ele perdoará todos os teus pecados. Não lançará em rosto. Que lindo, né? Tirará de você as vestes imundas e lhe dará novas roupas, que são os dons do Espírito Santo. Então há um convite para que todo pecador volte para a casa do Pai. Confesse a Jesus como seu Salvador pessoal e terá um banquete espiritual. Grande será a alegria ali, sua volta. Então o convite que nós temos que fazer nessa escola bíblica dominical e o fechamento é: venha depressa, venha sem demora. Venha como estás, porque o Pai continua te esperando. Que Deus continue abençoando sua vida. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br e que você tenha uma aula abençoada. Fique na paz do Senhor.